me aventuro trazer a essa tribuna alguns pontos relevantes sobre a matéria. Interessante ressaltar, inicialmente, que no anexo de riscos fiscais, anexo 4, o PLDO 2013 traz uma estimativa de gastos no montante a quase 50 bilhões de reais. Senhor presidente, eu estou fazendo esse destaque, aqui é o eixo do meu pronunciamento, porque eu dizia há muito tempo, alertei ao governo federal, senador Wellington, alertei que o Instituto da Desaposentadoria, que eu tenho projeto aqui no Senado, embora não avançou, continua encalhado na CCJ, e um outro que o deputado Vila Verde tem na Câmara, ele seria a realidade. Nós passaríamos mais hoje, mais amanhã. E o Supremo, ao contrário do que alguns tentavam, aqueles que pregam o apocalipse, que nós estávamos errados, eu dizia, o Supremo há de reconhecer que já existe para o servidor público, por que o trabalhador do regime geral da Previdência não pode usufruir do Instituto da Desaposentadoria. Desistir de uma para optar por uma outra que ele entender mais adequada, como é garantido para o Executivo, para o Legislativo e para o Judiciário. Pois bem, aqueles que assim diziam quebraram a cara mais uma vez. O Supremo, tudo indica que vai garantir, sim, o Instituto da Desaposentadoria. E que bom que o governo reconheceu. Por isso, o governo mandou agora, na PLDO, um orçamento de 49,1 bilhões para cobrir os custos da chamada desaposentação. Reconhece que nós estávamos certos e que a ação no Supremo estava correta e que o Supremo vai decidir e vai ter que cumprir a lei. Vai ter que garantir ao trabalhador do regime geral, aquele que pega o fator, viu, que eu dizia para eles, nós vamos aprovar a desaposentação, eu quero ver quem é que vai defender o fator ainda, que com o fator e com a desaposentação, é até melhor o cara se aposentar pelo fator, que daí ele fica na atividade, ganhando o correspondente à metade da aposentadoria, ali na frente ele requer a aposentadoria e ganha com isso 2 salários durante um longo período. Por quê? Porque teimaram em querer manter o famigerado fator previdenciário que eu tanto bati aqui. Agora, que bom, e que bom que nós estamos lá na Comissão de Orçamento também, porque vamos também tratar desse tema. Sabemos que o Supremo avança. Quero dizer que apresentei há muito tempo o PLS aqui para garantir a desaposentação e o Supremo demonstrou que vai nesse caminho. O Congresso um pouco moroso, eu sou daqueles que não tenho problema nenhum. Alguns dizem, mas o Supremo não poderia intervir. Se for para intervir para melhorar para o nosso povo, pode intervir à vontade. Se o Congresso não aprova, foi assim no aviso prévio. Eu apresentei o aviso prévio aqui há décadas. O Congresso não votava, o Supremo mandou avisar que ia regulamentar e baseado, inclusive, no eixo do meu projeto. No instante, o Congresso aprovou o aviso prévio proporcional, que virou um pequeno avanço, mas importante para todos. Quero dizer que no Supremo a matéria já tem voto favorável do relator respeitadíssimo, do qual eu tenho uma enorme admiração, que é o ministro Marco Aurélio de Mello. Segundo dados contidos também na própria PLDO, existem 480 mil contribuintes com direito à desaposentação, ansiosos por trocar a aposentadoria por aquela que lhe traga um melhor benefício. Outra alteração significativa, eu diria, é a garantia da execução de investimentos inadiáveis, mesmo sem aprovação do texto legal. Entre as despesas possíveis de serem executadas, sem que a lei seja aprovada, foram incluídas as obras já iniciadas do PAC. Acho isso importante e lá eu darei o meu apoio. Hoje a regra que existe é do 10º. Valida apenas para despesas correntes, aquelas necessárias, essenciais ao custeio da máquina pública. Ou seja, enquanto a lei orçamentária não é aprovada, será permitido ao governo realizar outras despesas, além daquelas obrigatórias, inadiáveis, pela via, inclusive, constitucional. A inclusão do referido dispositivo amplia
a possibilidade da realização de gastos que vai na linha de atender às emergências. Esse dispositivo flexibiliza o princípio da legalidade e da segurança jurídica. O Congresso Nacional, senhor presidente, tem aprovado as leis orçamentárias até o final da sessão legislativa e eu espero que se repita isso esse ano, para que esse instrumento não tenha que ser usado o ano que vem. Outra questão importante é que o texto, em conformidade com a lei por nós aqui aprovada, e que nós dizíamos da importância do novo salário mínimo. O salário mínimo deverá chegar em 1º de janeiro de 2003 a mais ou menos, aqui está o número fixo, mas depende de algumas projeções, a R$ 667,75 a partir de 1º de janeiro de 2013, o equivalente à correção de 7,35%, porém, esse dado, para mim, é importante, que vai fazer que a gente vai chegar em 2023 com essa política de salário mínimo, que nós aprovamos aqui corretamente, como havia o presidente Lula previsto, senador Wellington Dias, a manter essa política até 2023, nós vamos estar com um salário mínimo de $1.000. $1.000 e não R$1.000. Isso é salário mínimo de primeiro mundo. Graças ao acerto que tivemos aqui em aprovar a política de salário mínimo, costurada por inúmeros parlamentares, com as centrais e com o presidente da República e que a presidenta Dilma manteve. Mais uma parte de Vossa Excelência. Eu agradeço, primeiro, parabenizar Vossa Excelência pela luta sobre todos os 4 temas, né, abraçados. Primeiro, pela igualdade racial, tanto em relação a essa discriminação de negros, de índios. Tivemos agora num evento lá em Teresina, no Piauí, com as entidades vinculadas aos terreiros. Uma tradição vinda da África que sofre grandes preconceitos, aliás, a população negra, das vestimentas, da musicalidade, das suas tradições, da sua religião, mesmo a sua forma de lidar com a religião cristã, católica muitas vezes, é discriminada. E o setorial, não é, da igualdade racial, da Secretaria Estadual do Partido dos Trabalhadores lá em Teresina, a Assunção, que é a nossa secretária estadual nessa área, com o presidente Fábio Novo, com várias lideranças tratando desse tema, além daqueles vinculados aí à população indígena que Vossa Excelência lembrava. Mas eu queria aqui apenas sobre essa questão do salário mínimo. Veja, se nós queremos comemorar de verdade o Brasil como um país desenvolvido, nós temos que ser desenvolvido para valer. Não dá para pensar num país desenvolvido com um piso, não é, que é o salário mínimo, salarial vergonhoso. Nós temos que, de um lado, erradicar a miséria, erradicar a pobreza, e não tem nada mais forte do que isso, do que um salário mínimo que basta alguém da família ganhar esse salário mínimo para aquela família, pela média do número de pessoas da família, já não ficar mais na pobreza. E o caminho é esse. E Vossa Excelência é um baluarte nessa luta. Vamos sim, se Deus quiser, chegar a $1.000 e aí sim poder ter um Brasil mais justo. Muito obrigado. Obrigado, senador Wellington Dias. E eu vou para a conclusão, presidente, dizendo que, de fato, era uma meta do presidente Lula. Me lembro quando eu estive dialogando com a presidenta Dilma sobre esse tema e ela me disse, não, se nós estivermos aqui, nós vamos manter a política, fique tranquilo e vamos então chegar não aos $100 tão falados do passado, mas os $1.000 do futuro. Aí eu concluo, senhor presidente, somente dizendo que há uma esperança muito grande, já que eu entrei com uma solicitação para a formação de uma subcomissão lá na Comissão de Orçamento, que a gente, além do salário mínimo, construa uma proposta que garanta a valorização dos aposentados e pensionistas. E lembrar que aqui nesse meu discurso, eu levanto um dado interessante. Nós teremos rapidamente no Brasil, já temos hoje, em torno de 23 mil pessoas no Brasil que têm uma idade maior que 100 anos, ou seja, já chegaram a 100 anos. Então, o que nós estamos mostrando com isso? Nós somos um país que, de fato, graças a Deus, está envelhecendo. Que muitos países que têm vergonha de envelhecer, eu tenho orgulho de envelhecer
quando me disseram, pai, tu está envelhecendo, é sinal que eu estou vivendo cada vez mais. E claro que todos nós gostaríamos de chegar com saúde aos 100 anos de idade. Digo isso porque, claro que uma idade mais avançada, o gasto com saúde, o gasto com uma alimentação mais equilibrada, o gasto até com hospital, enfim, com uma qualidade de vida é muito maior para cada um dos brasileiros. Por isso que eu tenho muita esperança que nessa subcomissão, e com a emenda que já estou apresentando, nós vamos construir uma política permanente de valorização do benefício dos aposentados e pensionistas que ganham também mais que o salário mínimo, já que o salário mínimo está resolvido pela política acordada e também, claro, avalizada pela presidenta Dilma e as centrais sindicais. Era isso, senhor presidente. Eu peço a Vossa Excelência que recomende, se possível, na íntegra, os meus 4 pronunciamentos, para que ele seja publicado nos anais da Casa.